pessoal, agora a gente vai resolver uma questão, tá, de curvas de nível, tá? Eu vou mostrar tanto no GeoGebra 3D, quanto no GeoGebra 2D, quanto no Wolfram, tá? Como funciona e como a gente vai esboçar, né? Tá, então o problema é o seguinte, tá? Aqui com as últimas questões das curvas de níveis, e a pergunta era o seguinte, ó, esboça as curvas de nível da função g de xy igual a raiz quadrada de 9 menos x ao quadrado menos y ao quadrado, tá? E aí deu valores para as constantes k, igual a 0, 1, 2 e 3, tá? Lembrando, tá, que quando a gente fala em curvas de nível, tá, o que a gente vai fazer? A curva de nível consiste em nada mais nada menos que calcular a planificação de uma função 3D, tá? Como a gente faz isso? Sendo uma função 3D dada pela seguinte expressão, z igual a f de xy, tá? O que a gente tem que fazer? A gente vai ter que pegar o valor de k que a gente escolheu, né? No caso, qualquer um desses quatro aqui, e substituir aonde é o valor de z, tá? Lembrando que o z é a altura num gráfico de 3 dimensões, tá? Então, o que vai acontecer? O k ele vai planificar, ele vai gerar as curvas que vão indicar a planificação dessa função, tá? É simplesmente colocar o valor de k, aonde está o z, e fazer o gráfico, tá? Em duas dimensões. Por que em duas dimensões? Por causa que quando ele planifica, ele vai planificar entre os eixos x e y, tá? Então, vamos lá. Vou pegar aqui, tá? Vou colocar a caneta de novo. Tá? Uma coisa que eu aconselho a vocês, tá, é nunca colocarem direto a função, tá, supondo assim, ó, quando vocês vão colocar no GeoGebra, eu não aconselho vocês colocarem direto, pegar essa funçãozinha aqui e colocar já direto zero, e colocar isso aqui no GeoGebra, tá? Eu não aconselho. Eu aconselho a vocês a seguirem os passos que eu vou fazer agora, tá? Por causa que pode ocorrer distorções no GeoGebra, tá? Não dá exatamente o formato que deveria dar, tá? Ou do que a gente espera, tá? Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai atribuir os valores de k e ver o que acontece, tá? Ó, primeiro eu peguei o valor de k igual a zero. Lembrando que é z igual a f de xy. Ó, vou colocar aqui de novo, tá? Aqui. A gente simplesmente vai atribuir o k ali no z. Então vamos lá. O que eu fiz? Ó, igualei ao valor de k, tá? E o que eu vou fazer agora? Eu vou isolar a fórmula. Eu vou deixar ele um formato de forma implícita, tá? Então o que vai acontecer? Ó, eu peguei a raiz, foi para o outro lado como potência. Ó, como era a raiz quadrada, vai ficar a potência ao quadrado. O que mais que eu fiz? Eu passei o menos x ao quadrado e o menos y ao quadrado para lá, tá? Deixando logo esse formato aqui, tá? Agora o que a gente vai fazer? Vamos pegar o valor de 1 e igualar à função. Então o que vai ser aqui? Ó? Mesmo processo. Igualei a 1, tá? Peguei, passei a raiz para o outro lado, era a raiz quadrada, ficou potencial quadrado. Depois eu peguei, passei o 9 para o outro lado. Vai ficar 1 menos 8, 1 menos 9, quer dizer, vai ficar menos 8. E aqui vai ficar menos x ao quadrado, menos y ao quadrado. Então, para ficar tudo positivo, tá? Para a gente ficar melhor para a gente trabalhar, eu multipliquei por menos 1 dos dois lados da igualdade, né? Então vai ficar menos 1 vezes o menos x ao quadrado, o menos com o menos y ao quadrado e o menos com o menos 8, que vai ficar então x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 8. O que mais a gente tem que fazer? Agora a gente já fez do 0, do 1 e agora vamos fazer do 2. Mesmo processo.
Pegamos a função e igualamos a 2. E é só fazer o mesmo processo. Ó. Era a raiz quadrada, passo para o outro lado, fica ao quadrado. Vai ficar então esse formato, né? Então, eu passo o 9 para o outro lado. Tá, 2 ao quadrado, vai ficar 4. Com o 9 para o outro lado, né? Como é positivo, fica negativo, vai ficar 4 menos 9. Então vai ficar menos x ao quadrado, menos y ao quadrado, igual a 4 menos 9. 4 menos 9 igual a menos 5. Então vai ficar o quê? Menos x ao quadrado, menos y ao quadrado, igual a menos 5. Para facilitar nosso trabalho, a gente multiplica por menos 1 dos dois lados da igualdade. Menos 1 por menos x ao quadrado, menos 1 por menos y ao quadrado e menos 1 com menos 5. Vai dar essa expressão. Se vocês forem ver, todas as três funções até agora que a gente calculou, né, todas as três equações que a gente calculou, estão formando o que? Equações de círculo. Ou seja, isso aqui vai dar um gráfico fechado, circular. Tá? As curvas de nível vai dando tudo circulares. Se vocês forem verificar. Agora a gente vai fazer agora a constante 3. Só para relembrar, agora a gente vai fazer a última. Vamos para cá. Pegamos a função e igualamos a 3. O que a gente vai fazer? Era a raiz quadrada, passa para o outro lado com potência, né? Sempre lembrando que são o inverso, né? As duas. Vai ficar 3 ao quadrado, vai ficar 9. Como tem dois 9s, né? Tem um 9 desse lado da igualdade e o outro 9 do outro lado da igualdade com o mesmo sinal, ou seja, positivo com positivo, né? Eu posso cortar os dois lados. Por quê? Porque se eu passar esse 9 para o outro lado, vai ficar 9 menos 9, vai dar 0. Então vai ficar menos x ao quadrado com menos y ao quadrado igual a 0. Para facilitar nossos cálculos, a gente pode multiplicar os dois lados da igualdade por menos 1, né? Lembrando que aqui não vai fazer diferença, porque é 0, não tem sinal, tá? Mas aqui vai mudar, então vai ficar x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 0. Bom, o que a gente faz agora? Tá. Como eu falei, todas essas equações aqui estão formando círculos, né? Mas na hora que antes da gente fazer as curvas de nível, eu aconselho vocês também a fazer uma coisa. Eu aconselho vocês a ir primeiro no GeoGebra 3D para ver o que vai dar a função. Tá? Ó, vocês vão pegar e copiar exatamente isso aqui no GeoGebra 3D. Para vocês verem o que está acontecendo, qual é o formato do gráfico. Né? Então vamos lá. Eu vou pegar aqui o GeoGebra 3D. Tá? Vou apertar sempre no teclado e vou digitar a função. Tá? No caso eu já tinha digitado, então eu vou clicar onde? Eu vou clicar nessa bolinha aqui. Tá? Só porque eu já digitei. Então cliquei, gerou a função. Vou fechar aqui o teclado. Eu verifiquei que é uma meia esfera. Tá? Ó, é uma meia esfera. Tá? E eu estou enxergando, ó, que essa meia esfera ele é raio 3. Ó. Ele tem 3 aqui, marcando ali, ó, aqui, e 3 aqui. Então ele tem um raio 3. Tá? É uma meia esfera do raio 3. Essa meia esfera é por causa que é uma raiz quadrada. Né? Então os gráficos sempre vai estar aparecendo na parte positiva dos gráficos. Por isso que ele não tem essa parte de baixo aqui, por isso é uma meia esfera. Então o que a gente vai fazer agora? Eu verifiquei que é uma meia esfera. Então se eu for fazer as curvas de nível, ou seja, a planificação desse gráfico, né, eu vou olhar aqui, ó, eu vou olhar na parte onde ele vai ser projetado. Quando ele for projetar as curvas de nível, ele vai ser projetado entre os eixos das abscissas e das ordenadas, ou seja, o eixo vermelho e o eixo verde. Então, eles vão ter que ser gráficos circulares. As curvas de níveis vão ter que ser circulares. E como eu falei, as equações que a gente calculou estão todas em formatos de equações de círculo. Então, esse é um bom sinal. Então, o que a gente vai fazer agora? Isso aqui, como eu falei, é só para visualização. Então, o ideal agora é a gente ir para o GeoGebra 2D e fazer as curvas de nível. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar essas equações que a gente conseguiu aqui, que estão nos retângulos. Tá? Vamos pegar todas elas. Vamos pegar todas elas e levar
para o GeoGebra 2D. Tá? O GeoGebra 2D que vai dar a planificação dele nos eixos das abscissas e das ordenadas. Né? Então o que a gente vai fazer? Clicar no teclado e digitar as funções. Como eu já deixei tudo pronto, tudo digitado, eu só vou acionar elas. Tá? Então, saí aqui do teclado e acertei as bolinhas. Ó. Primeira equação que a gente calculou, ó, gerou uma equação de círculo. Tá? Sempre quando é essas funções implícitas, quando o x e o y estão do mesmo lado da igualdade, tá? São funções implícitas, sempre vão dar gráficos fechados. Tá? Ó, segunda equação que a gente calculou, terceira equação que a gente calculou e a quarta equação que a gente calculou. Olha, pessoal, deu certinho, ó, equações de círculo. Então, dá idêntico ao gráfico que a gente calculou, que a gente estipulou. Então, o que aconteceu? Ó? Lembram que ele deu raio 3? Ó? Ó. É um círculo de raio 3. Ó, cuidem bem. Deu certinho. Agora, sabendo que a gente já conseguiu identificar as curvas de nível, aplicar na GeoGebra 3D para verificar o que está acontecendo, os cálculos que a gente fez para obter as equações para a gente poder colocar direitinho, sem distorção, no GeoGebra 2D. Lembrando que o motivo de eu ter feito a isolar a fórmula é por causa de não ocorrer distorções. Tá? A gente vai agora olhar no Wolfram para ver como é que funciona. Tá? Aqui, o que é esse site? Ó? Quando vocês forem calcular, forem pesquisar pelo Wolfram, tá? Para fazer as curvas de nível, vocês têm que escrever o seguinte, ó, Wolfram plot, só um momentinho, plot 3D. Ó, a primeira opção corresponde ao que a gente vai usar. Tá? Mas como eu já tinha digitado antes, né? Ó, sempre é o Wolfram plot 3D. Tá? Como eu já estava no site, né? Então a gente vai usar por aqui, tá? É a mesma coisa. O que eu fiz aqui, pessoal? Aqui vocês vão fazer só uma coisa. Pegar a função, que é o raiz quadrada. Deixa eu voltar aqui. Raiz quadrada de 9 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. E colocar aqui, ó. Como aqui usa linguagem de programação, a gente tem que usar, em vez da raiz quadrada, a gente tem que colocar o sqrt, que vem de square root, que é o raiz quadrada em inglês. Tá? Vocês vão colocar sqrt, entre parênteses, tá? 9 menos x ao quadrado, esse sinal é para indicar que o 2 está levando, o x está sendo, tem uma potência grau 2, menos y ao quadrado. Tá? Sempre quando vocês vão colocar potência, né, o grau da potência, vocês têm que colocar esse circunflexo. Tá? E vocês vão clicar em Compute. Aí vai gerar o gráfico e vocês vão descer. Ó, peraí, ó. Aqui é o que a gente digitou, tá? 9 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. O restante vocês não mexem, tá? Por causa que esses valores de menos 5, 5, menos 5 e 5 são só apenas as dimensões de um quadrado, né? Do formato que vocês querem do gráfico. Ó, pensem como que fossem as dimensões de um quadrado, ó. Menos 5, 5, menos 5 e 5, tá? Então vocês não precisam se preocupar em mexer. Então o que vai acontecer? Ó? Esse aqui é o gráfico em 3D. Ó. Cuidem, ó, parte real. Sempre cuide na parte real. Ó, ele gerou isso aqui. Ó. Exatamente isso aqui. Ó, do GeoGebra 3D. Agora, a gente quer ver as curvas de nível. A gente vai aqui, ó, em Real Part. Essas aqui são as curvas de nível. Ou seja, dão circulares. Logo é isso, pessoal.